Bem, em muitos aspectos, não precisamos lidar com isso. Uma tempestade irrompe nos bastidores do palácio quando a princesa Anne faz um apelo desesperado por intervenção. Enquanto o rei Charles apresenta acusações chocantes de traição contra Camila, rumores de documentos ocultos, alianças secretas e lealdades quebradas circulam pelos corredores dourados. Um escândalo, há muito enterrado, poderia estar ressurgindo. Porque um monarca arriscaria sua família e legado em uma batalha legal pública? Os rostos se contraem, as vozes tremem e o próprio trono parece estar em perigo. Um passo em falso poderia desencadear uma crise real, sem precedentes. Um alerta soou por trás dos muros do palácio. O momento se desenrolou sem aviso prévio, rompendo a habitual quietude da vida palaciana como uma lâmina. Não chegou envolto em cerimônia, nem suavizado por protocolo. Em vez disso, irrompeu silenciosamente com urgência, em salas, onde apenas as vozes mais confiáveis tinham permissão para falar livremente. A princesa Anne, há muito conhecida como o pilar mais inabalável da família real, viu-se no centro de uma tempestade que não conseguia mais conter sozinha. Aqueles mais próximos a ela notaram a mudança imediatamente. Seus movimentos eram mais bruscos, suas palavras mais ponderadas, sua calma tingida por algo inegavelmente urgente. Esta não era a figura serena que o público associava a deveres intermináveis e serviço incansável. Esta era uma mulher encurralada por forças maiores do que o orgulho ou conflitos pessoais. Anne não agia por emoção, mas por necessidade. A portas fechadas, ela contatou autoridades do alto escalão do palácio e um seleto círculo de pessoas de confiança, transmitindo uma mensagem carregada de alarme. Não se tratava de um apelo público, nem de um desabafo dramático. Era um pedido de ajuda ponderado, porém desesperado, fundamentado na responsabilidade, não no medo. Ela deixou claro que a situação não era mais uma questão de desavença privada ou rivalidade interna. Algo muito mais perigoso estava se formando, algo que ameaçava o próprio equilíbrio da coroa. No centro de sua preocupação estava Camila. Anne não classificou suas ações como fofoca ou suspeita. Ela falou com a gravidade de alguém que já tinha visto o suficiente para entender quando uma linha estava prestes a ser cruzada, seja por decisões já tomadas ou por ações ainda em curso. As ações de Camila sinalizavam uma mudança que não podia ser ignorada. As implicações iam além de personalidades e lutas pelo poder. Elas atingiam a própria estrutura da monarquia, sua direção futura e a frágil confiança que a mantinha unida. O que tornou o apelo de Ana ainda mais impactante foi a forma como foi proferido. Não havia sinal de fraqueza em sua voz, nenhum desmoronamento emocional. Em vez disso, havia clareza, nitidez, foco e inquietação. Ela não estava pedindo socorro, estava soando um alarme. Para aqueles que a ouviam, ficou claro que Ana acreditava que o tempo estava se esgotando. Se medidas decisivas não fossem tomadas, as consequências poderiam ser irreversíveis. Não era assim que as crises da realeza deveriam se desenrolar. Tradicionalmente, os conflitos eram administrados discretamente, amenizados por conselheiros e soterrados sob camadas de protocolo. Mas Anne compreendeu que aquele momento exigia algo diferente. O silêncio acreditava. Ela seria uma traição ao dever. A espera só permitiria que a ameaça se intensificasse. À medida que a notícia de seu apelo se espalhava entre os mais altos escalões da autoridade palaciana, a atmosfera mudou. O que antes fora um ambiente controlado de rotina e tradição, agora parecia carregado de tensão. Surgiram perguntas para as quais ninguém estava preparado para responder tão cedo. O que exatamente Camila havia feito? O que ela estava planejando? E por que a princesa Anne, a mais firme guardiã da ordem real, decidira que aquele momento exigia intervenção? Uma coisa era certa: a imagem de calma projetada para o mundo já não refletia a realidade dentro dos muros do palácio. Um confronto estava se formando, não alimentado pelo espetáculo, mas pela silenciosa constatação de que a própria monarquia se encontrava em terreno instável. E com seu apelo, a princesa Anne
escancarou as portas para um conflito que não podia mais ser contido. Então, o que forçou a princesa Anne a quebrar o código real? E qual segredo fez a coroa se voltar contra si mesma? Continue assistindo. Quando a coroa se voltou contra si mesma, o que se seguiu ao aviso particular da princesa Anne não foi a contenção cuidadosa que muitos esperavam. Em vez disso, desencadeou uma reviravolta tão repentina que reverberou pelos mais altos escalões do palácio. Em poucos dias, conversas discretas se transformaram em medidas formais e sussurros deram lugar à ação. O rei Charles, há muito visto como cauteloso, ao extremo, tomou uma atitude que poucos acreditavam que ele tomaria contra sua própria família. A portas fechadas, um processo formal foi iniciado com peso legal, força institucional e consequências irreversíveis. Não foi anunciado publicamente, nem apresentado como um espetáculo. Não houve coletivas de imprensa, declarações oficiais ou sinais visíveis para o mundo exterior. No entanto, dentro do palácio, todos compreendiam a gravidade do que estava acontecendo. O rei havia autorizado um processo interno, vinculativo contra a rainha Camila, uma medida que funcionava tanto como salvaguarda legal quanto como um marco simbólico. Aqueles familiarizados com o assunto descreveram-no não como um processo judicial tradicional, mas como algo exclusivamente real, uma ação sigilosa imposta pela autoridade real, apoiada por conselheiros, assessores jurídicos e precedentes constitucionais. Seu propósito não era punir, mas controlar. Uma tentativa de deter o ímpeto que começara a ultrapassar o consentimento do rei. Pela primeira vez, a monarquia se via obrigada a confrontar um conflito que não podia mais ser administrado apenas com silêncio ou lealdade. No centro do desafio estavam alegações que atingiam o âmago da confiança. Começaram a vir à tona acusações de influência exercida de forma excessiva, decisões tomadas sem a devida autoridade e manobras discretas com o objetivo de consolidar o poder para além do reinado do rei. Nada disso foi apresentado como ressentimento pessoal. Em vez disso, foi apresentado como um padrão que sugeria que os limites haviam sido testados e talvez ultrapassados. A preocupação não era apenas com o que já havia ocorrido, mas com o que poderia acontecer se essas ações não fossem controladas. O choque foi imediato e profundo. Um rei reinante agindo formalmente contra a própria rainha era quase impensável. A história da realeza oferecia poucas comparações e nenhuma na memória recente. Até mesmo funcionários experientes do palácio lutavam para processar as implicações. Não se tratava de uma desavença doméstica. Era uma ruptura institucional que corria o risco de expor o funcionamento interno da monarquia de maneiras que ela sempre procurara evitar. Para o rei Charles, a decisão não foi tomada de forma leviana. Aqueles próximos a ele compreendiam o custo pessoal envolvido, mas a ação sugeria que ele acreditava que algo maior estava em jogo: sua autoridade, seu legado e o futuro equilíbrio da coroa. Ao optar por uma via legal e processual, ele sinalizou que esse conflito não poderia ser resolvido apenas por meio da persuasão. Estrutura, documentação e limites aplicáveis eram agora necessários. À medida que a notícia da ação se espalhava discretamente pelos corredores do palácio, a tensão aumentava. Alianças se desfaziam. Conselheiros ponderavam cada palavra. A instituição, que se orgulhava de sua continuidade, de repente se sentia frágil. O alarme anterior da princesa Anne agora parecia não apenas justificado, mas premonitório. Seu apelo não fora uma reação exagerada, mas sim um aviso. E no entanto mesmo, enquanto os procedimentos internos se desenrolavam, uma verdade permanecia inquietantemente clara. Uma vez traçada, essa linha dentro de uma monarquia, ela não pode ser facilmente apagada. O desafio do rei contra Camila marcou um ponto de virada, não apenas em seu relacionamento, mas na própria maneira como poder, lealdade e controle seriam compreendidos dali em diante.
Mas o que acontece quando um rei redefine a própria lealdade? E qual nome oculto nessas páginas realmente abalou a coroa? Continue conosco. As páginas que reescreveram a lealdade. Enquanto o palácio se adaptava ao choque do desafio selado do rei Charles, a atenção se voltou lentamente para uma origem mais silenciosa e inquietante. Muito antes que as ações formais fossem autorizadas e os limites impostos. Houve um período marcado por reflexão e dúvida. Nos meses finais que antecederam os procedimentos internos, aqueles mais próximos do rei notaram uma mudança em seu ritmo. As reuniões se prolongavam. As perguntas se tornavam mais incisivas. As garantias familiares já não o satisfaziam. Algo começara a perturbá-lo profundamente. E não era o ruído do lado de fora dos muros do palácio, mas o que ele presenciava de dentro. No cerne dessa inquietação estava uma carta manuscrita de aparência discreta, porém devastadora em suas implicações, escrita pelo próprio rei Charles durante um período de recolhimento privado. A carta jamais fora destinada ao público. Era um registro cuidadosamente redigido e deliberadamente preservado que delineava preocupações que não podiam ser expressas em voz alta, sem consequências. Em suas páginas, havia reflexões sobre autoridade, lealdade e influência, e um claro reconhecimento de que a confiança dentro da Casa Real já não existia. A carta detalhava um padrão que se tornara impossível de ignorar. Fazia referência a decisões tomadas sem consulta, canais de comunicação privados, operando fora das estruturas aprovadas e esforços sutis para moldar os arranjos pós-reinado, sem o consentimento do rei. O que tornou essas revelações tão incriminatórias não foi o tom comedido e contido, mas sim a especificidade. Datas foram anotadas, reuniões foram mencionadas, conversas foram relembradas com precisão. Não se tratava de uma suspeita, era documentação. Compreendendo a gravidade do que havia escrito, o rei Charles confiou a carta à princesa Anne. A escolha foi deliberada. Anne não era uma articuladora política, nem alguém movida por ambição. Ela era, acima de tudo, uma guardiã do dever. Ao confiar a carta a ela, o rei não buscava uma aliada no conflito, mas sim uma guardiã da verdade. Ana foi instruída a protegê-la, não a usá-la, a menos que chegasse o momento em que o próprio silêncio se tornasse uma traição. Esse momento chegou mais cedo do que o esperado, à medida que as tensões internas aumentavam e a influência de Camila continuava a se expandir sem controle. A carta transformou-se de uma reflexão privada em um pilar fundamental para a ação. Seu conteúdo forneceu a base moral e legal para o desafio que se seguiu. Esclareceu as intenções. A carta estabeleceu a causa. Mais importante ainda, demonstrou que a decisão do rei não foi repentina, nem impulsiva, mas sim o resultado de uma preocupação prolongada e de uma reflexão cuidadosa. Para a princesa Anne, o peso da carta era imenso. Ela compreendia que divulgar seu conteúdo, mesmo dentro dos canais institucionais controlados, alteraria permanentemente as relações dentro da família real. Contudo, retê-la permitiria que os próprios problemas nela descritos se agravassem. Seu papel nunca foi o de tomar partido. Tratava-se de garantir que a verdade, uma vez escrita, não pudesse ser apagada por conveniência ou medo. Assim que a carta foi discretamente introduzida no processo interno, seu impacto foi imediato. Conselheiros que haviam ignorado os alertas anteriores agora se calavam. As equipes jurídicas mudaram de postura. A narrativa se transformou. O que parecia uma luta interna pelo poder foi reformulado como uma quebra de confiança, documentada, ancorada nas próprias palavras do rei. E enquanto o palácio continuava a projetar calma, aqueles que tinham visto a carta compreendiam seu significado. Não se tratava apenas de uma evidência de conflito. Era a prova de que a crise que ameaçava a coroa fora reconhecida muito antes de vir à tona, e que os passos, agora em curso, eram consequência de uma verdade demasiado incisiva para ser ignorada. E agora que a carta ressurge, quem de fato previu o colapso e quais mãos ocultas conduziram a coroa a ele, permanece atento. Ambição, influência e a silenciosa deriva do poder.
Com a carta agora circulando em um círculo rigidamente controlado, a atenção, naturalmente, se voltou para a figura, cuja crescente influência havia suscitado tamanha preocupação. A ascensão de Camila, dentro da estrutura real, nunca foi acidental nem repentina. Foi o resultado de paciência, cálculo e uma profunda compreensão de como o poder realmente opera por trás dos muros do palácio. Durante anos, ela se moveu com cautela, dominando os ritmos da vida na realeza, aprendendo quando falar e quando o silêncio tinha mais peso. Para muitos, essa disciplina era admirável. Para outros, era estratégica. Desde o início, Camila demonstrou uma sofisticação política que a diferenciava das demais. Ela cultivou relacionamentos discretamente, posicionando-se como uma presença estabilizadora em momentos de incerteza. Os conselheiros a consideravam acessível. Os cortesãos respeitavam seu conhecimento de protocolo. Com o tempo, seu acesso se expandiu não apenas a pessoas, mas também a processos. O que começou como apoio gradualmente evoluiu para a influência, e a influência, quando não controlada, tem o poder de remodelar fronteiras. Essa mudança não ocorreu em aberta afronta à visão do rei Charles. Na verdade, grande parte dela se desenrolou paralelamente a ela, tornando-a mais difícil de detectar. As decisões eram apresentadas como úteis. As sugestões eram oferecidas como soluções. No entanto, por baixo da superfície, uma divergência sutil começava a se formar, onde o rei enfatizava a continuidade e a moderação. Camila, por sua vez, pressionava cada vez mais pela consolidação e pela permanência. A monarquia, em sua visão, precisava ser protegida contra a incerteza, mesmo que isso significasse redesenhar linhas que haviam sido respeitadas por muito tempo. Foi aí que a confiança começou a se transformar em excesso. A crescente independência de Camila em relação às estruturas estabelecidas não se manifestou em confrontos. Em vez disso, manifestou-se na forma de consultas ignoradas, discussões privadas realizadas fora dos canais tradicionais, e um papel crescente na definição de conversas sobre o futuro, particularmente aquelas que se estendiam para além do reinado ativo do rei. Para alguns, essas ações pareceram iniciativa. Para outros, especialmente, aqueles encarregados de proteger o equilíbrio institucional, soaram como alarmes. O que complicou ainda mais as coisas foi a crença de Camila de que suas ações serviam aos melhores interesses da monarquia. Ela não se via como alguém que minava a autoridade, mas sim a reforçava em um mundo em transformação. Essa convicção dificultava que ela a desafiasse. Quando questionada, defendia suas escolhas com lógica e lealdade, insistindo que suas intenções estavam alinhadas com a estabilidade. Contudo, as intenções por si só não podiam apagar as implicações de agir sem mandato. A princesa Anne, observando essa evolução, à distância, reconheceu o perigo não na ambição em si, mas na direção em que ela era conduzida. A monarquia sobreviveu por séculos, precisamente porque nenhuma figura individual tinha permissão para acumular poder irrestrito. A trajetória de Camila, no entanto, sugeria uma crescente facilidade em operar além desses limites. Foi esse padrão documentado, mensurado e cada vez mais visível que conferiu credibilidade às acusações de traição, agora em análise. É importante ressaltar que ninguém envolvido no processo retratou Camila como vilã. A questão não era malícia, mas sim o ímpeto. O poder, uma vez conquistado, tende a se justificar. Cada passo adiante fazia com que o próximo parecesse necessário. Cada exceção enfraquecia a regra. E à medida que sua influência se expandia, a distância entre a visão de Camila e os interesses de longo prazo da monarquia aumentava o suficiente para se tornar perigosa. Quando o desafio interno começou a tomar forma, a questão não era mais se Camila havia cruzado uma linha, mas até onde ela estava disposta a ir. As evidências não apontavam para um único ato de traição, mas para um afastamento gradual que, se não fosse corrigido, ameaçava redefinir quem realmente detinha o controle no coração da coroa. E agora, enquanto Anne busca socorro, Charles intensifica as ações legais
E o silêncio de Camila se aprofunda, escondendo verdades poderosas o suficiente para destruir tudo. O peso do silêncio que ela não conseguia mais suportar. Para a princesa Anne, o conflito nunca fora abstrato. Ele a acompanhava diariamente, pesando cada vez mais a cada semana que passava. Muito antes dos corredores do palácio se encherem de tensão e conversas cautelosas, ela carregava algo muito mais pesado do que apenas responsabilidade. Ela carregava a confiança do rei Charles, concedido discretamente, colocado deliberadamente e impossível de ser ignorado. Não era um título ou um cargo público, mas uma obrigação privada que exigia discernimento, coragem e contenção em igual medida. Ana sempre compreendera o preço da lealdade. Ao longo da vida, escolhera o dever em detrimento do conforto, a discrição em detrimento do reconhecimento. Mas aquele momento atestara de uma forma que nenhuma obrigação cerimonial jamais o fizera. Ela observava a mudança no equilíbrio de poder dentro da monarquia em tempo real. E era uma das poucas que conseguiam perceber a fragilidade daquele equilíbrio. Cada novo acontecimento confirmava o que ela temia. A influência de Camila não estava apenas crescendo, mas se consolidando. Anne encontrava resistência a cada passo. Alguns descartavam suas preocupações como cautela excessiva. Outros pediam paciência, argumentando que a intervenção só aprofundaria as divisões. A mensagem implícita era clara. Manter a aparência de unidade importava mais do que lidar com as rachaduras que a sustentavam. Para Anne, essa lógica era perigosamente míope. Ela tinha visto o que acontecia quando os problemas eram enterrados em vez de enfrentados. A história lhe ensinara que o silêncio, quando escolhido por conveniência, muitas vezes se tornava cumplicidade. O que mais a afligia não era o conflito, mas o isolamento. Ela sabia que se manifestar mesmo, em particular, a colocaria em oposição direta a poderosos interesses dentro do palácio. Isso tensionaria os relacionamentos que ela passara décadas protegendo. Contudo, não fazer nada significaria permitir que decisões fossem tomadas. Decisões que ela acreditava que o próprio rei Charles jamais teria aprovado. A carta que ela guardava era um lembrete constante dessa verdade. Cada vez que relia suas palavras, a responsabilidade se tornava mais pesada. Foi nesse momento que seu pedido de ajuda ganhou todo o seu significado. Não era mais apenas um aviso institucional ou uma questão processual. Era algo pessoal. Anne não estava pedindo apoio para proteger sua própria posição. Ela estava pedindo reforço porque não suportava mais as consequências de ficar sozinha entre a verdade e o silêncio. A carga emocional daquele momento não vinha do medo, mas da clareza. Ela compreendia exatamente o que estava em jogo. Ana começou a perceber que a contenção, outrora, sua maior força, havia se tornado uma desvantagem. A mesma disciplina que a mantivera firme por décadas, agora corria o risco de permitir uma lenta erosão dos alicerces da monarquia. A consolidação do controle por Camila não foi dramática, o suficiente para gerar alarme público, mas foi constante o bastante para remodelar os resultados. Cada sucesso discreto facilitava o próximo. Cada movimento sem controle reduzia o espaço para correções. Ao confrontar essa realidade, Ana chegou ao seu limite não por colapso, mas por determinação. Ela aceitou que permanecer em silêncio seria a verdadeira traição não a qualquer indivíduo, mas à instituição que jurara proteger. Seu dever não era confortar o poder, mas desafiá-lo quando necessário. Essa constatação marcou uma mudança dentro dela, transformando a preocupação em ação. Ao assumir plenamente esse papel, Ana deixou de ser mera observadora da crise. Ela se tornou seu centro moral, aquela disposta a suportar a tensão do confronto, para que a monarquia ainda tivesse uma chance de corrigir seu rumo. Com essa decisão, o conflito deixou de ser um mero desconforto, para se tornar algo muito mais consequente, preparando o terreno para que as forças dentro do palácio finalmente colidissem. Mas o que acontece
quando a postura moral de Ana ameaça segredos enterrados e o palácio luta para proteger o próprio poder. Aguardem. Fraturas de poder. O palácio, outrora símbolo de tradição impecável e hierarquia inabalável, agora se assemelhava a um labirinto de tensão e urgência silenciosa. Em cada grande corredor e sala ornamentada, sussurros de alianças, dúvidas e estratégias rompiam a atmosfera cerimonial habitual. O que sempre fora uma imagem de unidade. As aparências cuidadosamente coreografadas, os rituais transmitidos por séculos, agora mostravam rachaduras. Algumas sutis, outras impossíveis de ignorar. As próprias paredes pareciam pressentir a turbulência, ecoando os passos apressados de assessores advogados e altos funcionários que corriam de um lado para o outro, com documentos firmemente agarrados às mãos. Camila, plenamente consciente da importância da situação, agiu rapidamente para moldar a narrativa a seu favor. Sua equipe divulgou declarações elaboradas para lançar dúvidas sobre a legitimidade da contestação da princesa. Anne, apresentando-a como uma queixa pessoal, em vez de uma reivindicação formal. Cada palavra, cada momento da divulgação parecia calculado para influenciar a opinião pública antes que Anne pudesse responder. Contudo, Anne, precisa e inflexível, estava preparada. Ela trouxe consigo registros meticulosamente organizados, cartas, anotações de reuniões e relatos de testemunhas confiáveis que traçavam cada passo e cada alegação com clareza cronológica. Cada peça era um argumento pequeno, mas poderoso, uma resposta às insinuações que Camila e seus conselheiros tentavam semear. A tensão era estratégica e implacável. Equipes jurídicas debruçavam-se sobre mesas repletas de papéis, analisando cada precedente, cada possível brecha. Conselheiros sussurravam em seus ouvidos, oferecendo conselhos que variavam da cautela à ousadia. Figuras importantes do palácio, aqueles que antes se moviam com autoridade e segurança, agora navegavam por um labirinto de lealdades voláteis, cujas decisões acarretavam consequências muito além da disputa imediata. Ninguém podia se dar ao luxo de cometer um deslize. Nesse campo, a tradição por si só já não tinha precedência. A abordagem de Anne era tanto sobre o momento certo quanto sobre o conteúdo. Ela apresentava as provas em etapas cuidadosas, antecipando cada tentativa de desacreditá-la, sabendo quando divulgar detalhes e quando omiti-los. Testemunhas leais, confiáveis e observadoras estavam prontas para confirmar a integridade de sua documentação. Cada interação, cada esclarecimento servia para sublinhar um ponto simples, mas poderoso. A monarquia já não se resumia a protocolos. Tratava-se de sobrevivência, de garantir que a verdade e a autoridade permanecessem alinhadas, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. À medida que o palácio transitava da cerimônia para a crise, a atmosfera tornava-se carregada de uma intensidade que podia ser sentida até por aqueles que estavam na periferia. Os corredores que outrora ecoavam com risos suaves carregavam agora o peso da deliberação estratégica e do cálculo silencioso. A situação havia se agravado, indo além da reputação e da imagem. Agora, envolvia a própria estrutura de influência dentro da família real. Cada movimento, cada revelação, cada desafio remodelava alianças e testava a lealdade, levando a monarquia a um território desconhecido. Nesse contexto, cada gesto carregava significado. Cada decisão tinha impacto e cada momento podia mudar o rumo da balança. O palácio não era mais um santuário da tradição. Tornara-se um campo de batalha onde clareza, estratégia e coragem determinariam o futuro. A determinação de Ana, as manobras de Camila e as ações cautelosas, porém decisivas, do círculo íntimo do palácio convergiram em uma luta tensa e imprevisível, onde os resultados estavam longe de ser certos, e todos os observadores entendiam que a história estava sendo escrita em tempo real. O que acontecerá? Quando Ana avançar, Camila contra-ataca silenciosamente, e uma decisão silenciosa definirá o destino da monarquia, a monarquia em jogo.
O tribunal estava carregado de algo mais do que as meras formalidades da lei. O local carregava o peso da própria história. Cada olhar, cada palavra, cuidadosamente escolhida, parecia amplificada, ecoando muito além dos pisos polidos e das paredes ornamentadas. O conflito havia evoluído. Não se tratava mais de Camila se defender ou da princesa Anne apresentar seu desafio. Era um acerto de contas, um teste da capacidade da monarquia de confrontar suas próprias verdades, de examinar onde a lealdade havia falhado e se a instituição seria capaz de proteger não apenas os títulos, mas a integridade de seu legado. O rei Charles sentou-se com uma autoridade ponderada, mas nem mesmo ele conseguiu esconder a tensão. Os documentos apresentados às testemunhas convocadas e as perguntas levantadas não se referiam meramente a queixas pessoais. Elas atingiam os próprios mecanismos do poder, a forma como as decisões eram tomadas e cujas vozes eram ouvidas ou ignoradas. A princesa Anne serena, mas inegavelmente determinada, apresentou cada prova com clareza deliberada. Cartas cuidadosamente datadas e anotadas revelaram padrões que falavam tão alto quanto qualquer depoimento. As testemunhas relataram os eventos com meticulosa precisão, suas palavras pintando um quadro de cronologia, intenção e responsabilidade. A atmosfera na sala mudava a cada revelação. As equipes jurídicas debatiam em voz baixa, suas estratégias se desenrolando, com a precisão de jogadas de xadrez, antecipando cada contra-ataque, cada linha de questionamento. Altos funcionários e assessores, antes seguros de sua influência, agora se viam navegando em um campo minado de precedentes, percepção pública e lealdade familiar. Cada gesto, cada pausa, carregava um significado, como se os olhos da própria nação estivessem fixos em cada momento, ponderando cada palavra e inflexão. O que ficou claro mesmo, nestas fases iniciais, foi que este caso era mais do que um desafio legal. Era um espelho erguido para a própria monarquia. As questões que levantava eram maiores do que qualquer indivíduo. Quem realmente controlava o legado da coroa? A lealdade podia ser medida apenas pela obediência, ou exigia transparência, justiça e responsabilidade. Seria a instituição capaz de reconhecer seus próprios erros e corrigi-los, ou se apegaria à imagem em detrimento da verdade. Estas não eram reflexões retóricas. Eram justamente as questões em jogo, decididas em tempo real, sob o intenso escrutínio da história da mídia e da expectativa pública. Mesmo enquanto os argumentos jurídicos se desenrolavam, o simbolismo do momento era impossível de ignorar. Era uma monarquia julgando a si mesma. As lutas privadas de uma família transformadas em um exame público de valores, responsabilidade e confiança. Cada objeção, cada decisão e cada declaração proferida carregava um significado que ia muito além do conflito imediato. O palácio, outrora um santuário de hierarquia e tradição tácitas, tornara-se um fórum de reflexão, um campo de provas, onde a sobrevivência do respeito e da legitimidade dependia da clareza da coragem e da disposição para encarar verdades incômodas. Nessa atmosfera carregada, já não era possível separar o pessoal do institucional. As defesas de Camila e o desafio de Anne, embora centrais para o processo, eram meros canais pelos quais questões mais profundas sobre a identidade, a resiliência e a autoridade moral da monarquia estavam sendo levantadas. A cada dia de depoimentos, cada prova cuidadosamente analisada carregava consigo uma mensagem silenciosa, porém inegável. O resultado deste julgamento seria lembrado não apenas pelo veredicto, mas pelo que revelou sobre uma instituição secular forçada a se confrontar. Então, o que você acha que acontece quando os segredos de uma família real são expostos em um tribunal? A lealdade pode sobreviver ou a monarquia se desmanchará diante de nossos olhos? Gostaríamos de saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.